invasão do capital internacional nesse setor. Mas dezenas de usinas estão sendo adquiridas por grupos internacionais. Não que eu seja contra grupo internacional, em absoluto, que venham para cá para o tragam seus capitais para o progresso. Mas, ao mesmo tempo, por que muitos venderam a usina? Porque num ano ou em 2 anos não deu ou a renda necessária ou até um certo prejuízo. Então, acabam vendendo as suas empresas, né? Então, é preciso estabilidade econômica e empresarial, principalmente para esse setor que é de grande importância. Secretário. Então, a pergunta que eu faço agora nesse sentido. Esses grupos internacionais que estão vindo e a falta de uma sequência no que diz respeito aos preços do álcool com a gasolina, isso não pode atrapalhar um pouco o processo? Pode sim. Você disse, Gasparini, que há uma política de preços de combustíveis fósseis, que é a gasolina e o óleo diesel, que não favorece nem o biodiesel, nem o etanol. É isso. E é fato. O governo autorizou a Petrobras a reajustar o preço da gasolina. Zerou a CID. Retirou a contribuição sobre o domínio econômico, que é um imposto que ficou famoso porque o garotinho, numa campanha presidencial, perguntou ao adversário o que era a CID. E o adversário não sabia, o que não tem a menor importância, porque é um imposto de um setor, né? Mas, que pior, maneira, é uma contribuição, e contribuição não precisa repartir com ninguém. Exatamente, não precisa repartir com ninguém. Mas, deixa eu dizer, o que o deputado colocou, ele tem toda razão. Quer dizer, você precisa ter estabilidade nas regras num setor que já emprega 600 mil pessoas. Se você não tem estabilidade num setor como esse, nas regras do jogo, você cria instabilidades e aí essas situações, esses movimentos de compra. O setor, ao longo dos últimos 3 anos, se expandiu muito pouco. Os canaviais se expandiram pouquíssimo. Nós vamos produzir menos cana, menos açúcar e álcool este ano do que em 2010. 2010 foi o último grande ano. Ano passado já foi menos. Esse ano vai ser um pouco menos ainda. O que teve foi muito movimento de compra, de venda, compra, de concentração no setor e entrada de grupos estrangeiros. A própria Petrobras hoje tem uma posição forte no setor, junto com um grupo francês chamado Tereos. Tereos é a maior cooperativa agrícola da França. São milhares de filiados e eles resolveram investir no Brasil. E estão, junto com a Petrobras, agora investindo, inclusive, na África. Tem outros grupos que vieram e tal. Mas o importante é que nós temos grupos fortes aqui também e temos dezenas de médios e grandes produtores individuais que são muito competentes. Agora, ninguém resiste a essa volatilidade. O que faz o produtor? Quando ele vê que o preço do etanol caiu muito, ele tenta produzir o mais que pode açúcar. Não é? O mercado internacional está comprando açúcar. E dá problema no açúcar. Ele não pode ficar à mercê dessas circunstâncias. Qual o resultado prático? Ano passado, logo depois de julho, agosto, o governo federal diminuiu a mistura do álcool na gasolina de 25% para 20%. Aumentou a poluição, porque a gasolina polui, o álcool quase nada. Né? O que está faltando? Uma política. Uma política que tenha começo, meio e fim, que estimule o investimento, mas estimule não num ou 2 anos, estimule ao longo do tempo. É uma coisa que dê estabilidade aos investidores, tanto locais como estrangeiros, aos investidores de um modo geral. E aí, que também contribua para o aproveitamento integral da cana, que é a geração de energia. Que é aí o processamento do bagaço e da palha de cana para a geração de energia. O Brasil tem hoje, já instalados, uns 6 mil megawatts de cogeração com bagaço e palha de cana. Em São Paulo deve ter quase 4 mil desses 6 mil estão aqui em São Paulo. Uma parte deles, 1/4 disso, está sendo colocado na rede. A outra parte, 3 mil megawatts, é consumido pelas próprias usinas para que elas funcionem, para que elas são movidas à eletricidade, o ciclo interno, etc. Por que a gente não acelera a geração de energia com biomassa se a matéria-prima está disponível? E próximo da fonte consumidora, nas cidades. Os centros de carga. Os centros.
Eu vi um caso outro dia, que é Barra Bonita, tem uma usina grande lá, a usina da Barra, ela já gera 66 megawatts com bagaço palha de cana. E a partir de julho ela vai acrescentar mais 70 megawatts. São 136 megawatts. É uma geração impressionante. Todo o maquinário nacional, Machado, todos, turbinas, tudo. As automações todas, o forno, tal, a caldeira. Ao lado tem uma usina que era da CESP, que barra o rio Tietê inteiro, a usina da Barra. Ela produz a mesma coisa que essa usina aqui de biomassa vai produzir. Num prédio, parece um prédio de 3 andares, produção totalmente limpa, o que há de emissão é recuperado, quer dizer, o reabsorvido pelo próprio canavial. Por que não vamos nisso? Por que não estimulamos isso? Porque falta o leilão por fonte. Condizente, né, com valor remunerado. A diferença, Machado, da eólica para a biomassa era de R$10. 90 foi oferecido a eólica, 100 foi oferecida a biomassa. Então não se contratou energia de biomassa, se contratou de eólica. Quando nós temos aí essa disposição de energia no local de consumo, sem impacto na natureza, quer dizer, sustentabilidade, todas as condições, consolidando uma cadeia produtiva. Eu não quero que deixe de produzir eólica no Nordeste. Tem que, inclusive, fazer as conexões necessárias para que essa energia entre na rede, o operador nacional do sistema disponha dela, etc, etc. Mas ela não é uma energia firme, sim, como é firme a energia da biomassa. Deputado José Bittencourt, pacientemente esperando a sua vez aqui. Sua pergunta. Agradecer a presença ilustre, não é sempre aqui contributiva do secretário Zé Aníbal, um homem experimentado, à frente dessa importante secretaria do Estado. Faço minhas palavras do deputado Gasparini quanto à questão da sua escalação para esta tarefa em frente à secretaria. E o deputado Bolsoni, ilustre deputado Machado, TV Assembleia, parabéns por pautar mais este assunto que é de fundamental importância. Queria trazer para a discussão a questão da hidroeletricidade. Nós falamos em energia eólica, falamos em energia através da matriz da biomassa, mas a hidroeletricidade. Nós temos uma matriz aqui nacional, uma geração nacional que é em torno de 80% da demanda interna, não é? Da demanda que o Brasil precisa de energia. Uma energia limpa, uma energia também que é produzida, por incrível que pareça, a um custo elevadíssimo, dada a questão do investimento. E eu queria, secretário, observar o seguinte, para que o senhor reflita e nos pondere a respeito. Nós estamos às vésperas de encerramento, 2015, de vários contratos, não só na questão da geração, como na transmissão e na distribuição. Aqui em São Paulo, basicamente, as geradoras de Três Irmãos, Jupiá, Porto Primavera, Ilha Solteira já se encerraram, né? Mas a de Porto Primavera só em 2026, mas as outras 3 é 2015. 2015 também. E que, evidentemente, está aguardando uma decisão do governo federal quanto à questão do modelo a ser defendido, ou seja o processo de licitação ou o processo de renovação. Eu queria que o senhor, essas duas correntes aí que se degladiam hoje no país, discutindo essa matéria, muito embora nós saibamos que a presidenta da República enviará ao Congresso Nacional um projeto para discutir se renovação ou licitação, mas a ANEEL, através de Márcio Zimmermann, o diretor executivo da ANEEL, ele é contra a renovação. Qual o posicionamento do senhor e se realmente dentro do princípio da modicidade tarifária, se vai haver mesmo redução lá na ponta para o consumidor do preço da tarifa da energia no nosso país? Olha, é um prazer poder responder essa pergunta, é uma pergunta muito pertinente e atual. Só corrigindo, o Zimmermann é a favor da renovação. Eu sou presidente, ele é a favor da renovação. Eu sou presidente do Fórum Nacional de Secretários de Energia e Infraestrutura. Nós tivemos uma reunião no Rio, no final do mês de maio, e eu convidei o Zimmermann para nos fazer uma exposição. Ele é um profissional de alta qualidade, ele é o segundo do Ministério de Minas e Energia.
Ele fez uma exposição de mais de 1 hora sobre o setor elétrico e energia no Brasil. Mas ele disse uma coisa muito interessante, Machado. Ele não usou essa expressão, mas eu usei na hora para ele. Ele falou, olha, o Brasil é o único país que as concessões são feitas por prazo determinado, prevendo que ao final desse prazo elas retornam para o poder concedente. No mundo inteiro, as concessões são feitas de modo a que, no final do prazo da concessão, o poder concedente analisa a qualidade do serviço prestado, estabelece condições para que aquela empresa continue tendo a concessão, ou, se a empresa realmente tiver descumprido muito aqueles compromissos que ela devia cumprir, ele retoma a concessão. Mas a norma é renovar a concessão, estabelecendo as condições, dependendo do tipo de negócio que é concedido. No caso de hidroelétricas, né, você, em geral, vai para a modicidade tarifária, que ele diz, você reduz o preço da geração de energia, claro, porque o investimento que você fez, uma parte dele já está amortizada. Você já pagou com o que você ganhou. Então, eu acho que o que vai prevalecer é a renovação das concessões. Mas já houve renovação, secretário. Nós tivemos uma boa parte desses contratos. Alguns contratos já foram renovados. Pois é, mas o governo vai de novo fazer renovação. Essa é a informação então tem que alterar o marco regulatório, alterar a lei. Por isso tem que mandar um projeto de lei. O que eu sei, do que eu estou informado, é que há um projeto de lei sendo elaborado pelo governo e esse projeto de lei vai ser mandado para o Congresso no 2º semestre, prevendo a renovação e, em seguida, eles vão regulamentar como será feita essa renovação, caso a caso. Então tem CESP, tem CHESF, tem Furnas, tem CEMIG, tem várias empresas. Sobre a situação da CESP, o senhor fala mais no próximo bloco do Arena Livre, que volta em instantes. Estamos de volta no Arena Livre, hoje conversando com o secretário de Energia de São Paulo, José Aníbal, e eu justifico a ausência do deputado Orlando Bolsoni, que, em função de compromissos na Comissão de Orçamento, precisou se ausentar. No intervalo falávamos aqui da questão das tarifas, eu perguntei da CESP, mas eu queria reforçar a pergunta, e eu passo até a palavra ao deputado que suscitou esse debate no intervalo aqui, a questão da cobrança do ICMS. Cobrança por dentro, 25%, por fora, 33%. Como é que fica, deputado? Olha, eu repasso diretamente ao secretário, né, porque ele pode contribuir muito mais com a reflexão e, evidente, o princípio da modicidade tarifária é o que impera, é a expectativa da sociedade, é o governo que defende, não só o governo federal, mas o estadual também defende. Pois não, secretário? Olha, na realidade, você tocou um ponto importante, redução da tarifa ou do preço da energia no Brasil. Esse é um bom desafio. Eu, do que sei, o governo federal está empenhado nisso. Ao fazer a renovação das concessões das hidroelétricas geradoras de energia, das transmissoras da energia e das distribuidoras de energia, o governo tem o firme propósito de reduzir a tarifa de energia no Brasil. Como isso vai acontecer? São vários os modos. Pode ser, por exemplo, durante 3 anos não tem nenhuma mudança de preço. Não tem nenhum reajuste da tarifa de energia ou do preço da energia. 3 ou 4, tudo isso vai ser discutido. Claro que em cima de iniciativas objetivas. O governo federal reduzir impostos e tributos e cargas, né, e taxas que estão na tarifa de energia, tem uma reserva geral de reversão que pode ser reduzida, tem uma taxa que é uma contribuição que é para reduzir o preço da energia no norte, porque lá a energia é muito cara, mas agora tem energia hidrelétrica lá, vai baixar o preço. Enfim, a redução daqui, de lá, daqui, da acolá, eu acho que o governo federal pode reduzir expressivamente a parte de impostos e de taxas do governo federal. Os governos estaduais, o que tem é o ICMS. São Paulo já cobra o menor ICMS do Brasil sobre energia. 0% para quem consome até 90 kW em residência, 12% para quem consome até 200 kW e 25% para quem consome mais, residencial. Industrial, serviços e comercial, alíquota única de 18%.
O Rio de Janeiro é 30, Minas é 30. Como esse cálculo do 18 ou do 30 do Rio, de Minas, o cálculo do ICMS de energia é feito por dentro e por fora, ele, na realidade, essa alíquota de ICMS é maior do que os 25 que está inscrito na conta. 25, no caso, quando é 25. No caso de São Paulo, que é 18, na prática é 24. Mas isso... No caso de Minas, que é 30, na prática é 40. Isso está sendo objeto de discussão. Também, mas aí é uma discussão... Tribunal Federal, né? Tem discussão no Supremo Tribunal Federal e depois o CONFAS também vai ter que discutir isso. Porque se o governo federal reduz o PIS/COFINS, né, e certamente vai ter que reduzir, né, e reduz um pouco suas taxas, vai haver um apelo para que os governos estaduais também façam alguma redução. Mas não há, secretário, aí, desculpe, Bolsonaro, deputado Gasparilli, um medo, quer dizer, um receio de perda de receita. Aqui em São Paulo, claro que a primeira contribuição na lista é combustíveis, depois telefonia e finalmente energia, né? O ICMS sobre o consumo de energia. E vai haver, então, essa regra transitória que o senhor estabelece aí como ideia para a discussão do modelo das próximas das próximas concessões, porque, na verdade, esses ativos de todos retornaram ao poder concedente. Isso. Então, pagou o custo do investimento, evidentemente, a sociedade espera a redução da tarifa. Se você está remunerando, que o deputado está dizendo assim, você tem uma usina hidrelétrica, você gastou 100 para fazer essa usina, você vai remunerando esses 100. Depois de um certo tempo da concessão, o governo federal vai dizer, não, peraí, desses 100, você já amortizou 80, você só tem que remunerar 20. Então, 10 sobre 20 é 2, 10 sobre 100 eram 10, então vai ter que ser menos.